Bem-vindos de volta à Central do Play. Eu acabei de voltar do cinema para ver Lobisomem, o novo filme de horror da Blumhouse. Quer saber mais sobre isso? Então vem comigo, desce do Play! Quando eu estudei na faculdade de cinema, uma das coisas que a gente aprende é prestar muita atenção na cena inicial e na cena final do filme. Geralmente, essas cenas tendem a ser bem ilustrativas para o conceito do filme. E a cena de abertura desse filme, para mim, foi bem impactante. É basicamente um super close numa vespa que está tentando voar, mas tem uma legião de formigas que não deixa, fica puxando ela para baixo e tentando se alimentar delas, e é cada vez mais formigas, e a gente vê essa vespa entrando em desespero. E aí você pode me perguntar, o que isso tem a ver com lobisomem? É o conceito da parada. O que a gente está vendo ali é a condição implacável, a condição selvagem que a natureza tem. O quanto a violência é o estado natural da vida animal, da vida selvagem, e o quanto diferente aquilo é da civilização humana. Então eu sempre presto atenção na cena inicial. Essa, por acaso, ela tende a ser bem conceitual. Nem sempre assim, mas muitas vezes essa cena inicial quer dizer alguma coisa. Fica aí a dica, eu convido vocês a prestar mais atenção no primeiro quadro de cada filme e no último. E, às vezes, essas duas cenas estão ligadas. Então, apesar dessa abertura ter me impressionado muito, o conceito dela principalmente, eu não sabia, até ver os créditos iniciais do filme, que esse filme era da Blumhouse. E aí eu tive que redirecionar um pouco das minhas expectativas pro filme. Senta que lá vem a merda! Eu gosto do trabalho da Blumhouse, eu sou fã do trabalho da Blumhouse. Ainda mais como produtor audiovisual, eu adoraria fazer o que eles fazem. E acho que o modelo de negócios deles é um dos mais sustentáveis que tem dentro do mercado. A Blumhouse, ela faz diversos filmes de terror. A maioria das franquias que você conhece. Annabelle, Invocação do Mal, mais recentemente O Homem Invisível. E eles são uma empresa que é focada em máximo retorno. E você pode pensar que a maioria das empresas são focadas em máximo retorno. Mas, por exemplo, empresas grandes, como os grandes estúdios, eles acabam fazendo investimentos muito massivos nos seus filmes, né? 150 milhões de dólares, 250 milhões de dólares para tentar tirar 1 bilhão na bilheteria. A Blumhouse, ela foca em retornos máximos com investimentos mínimos. Então, os filmes deles tendem a variar de 5 milhões a 30 milhões de investimento no máximo. O que, percentualmente, é um absurdo, né? Imagina que o cara investe 10 milhões no filme e faz 100 milhões de bilheteria. Percentualmente, é maior que qualquer lucro de Vingadores. Eu sou rica! Enfim, o ponto é, quando vai ver um filme da Blumhouse, você pode apostar que serão investimentos moderados, investimentos mínimos. Então, quando eu descobri que o filme era da Blumhouse, eu sabia que eles iam tirar o pé do acelerador e que o filme não ia ter um valor de produção tão alto quanto eu estava esperando para ver Lobisomem. E dito e feito, né? O filme segue a fórmula tradicional do Blumhouse. 3 atores numa casa. Poucos atores, locação mínima, um filme que dá para filmar em 30 dias no máximo, é claro que os recursos alocados são mínimos. Como eu falei antes, isso não necessariamente quer dizer que a história vai ser ruim, que o filme vai ser ruim. Mas nesse caso, ele pesa assim. Então a trama desse filme basicamente que é uma família que constituída por um pai, uma mãe e uma filha, vão passar alguns dias numa casa, uma fazenda no meio do mato, e o pai acaba sendo infectado pelo monstro. E a partir daí os 3 ficam ilhados dentro dessa casa e o pai começa a se tornar lobisomem. Blake. E o filme é basicamente sobre isso. É sobre a transformação desse homem dentro da casa. Como ele se sente, os sintomas dessa doença, porque o filme trata a licantropia, a transformação dele em lobisomem como uma doença, quase como um vírus mesmo. Mas aí o filme tem boas ideias, a transformação dele em lobisomem é muito interessante, principalmente em relação ao ponto de vista dele, dos sentidos dele. Eles fazem um negócio bacana com a câmera, que tá o homem em transformação, conversando com a sua esposa, por exemplo, e do ponto de vista dela, a casa sem luz está toda escura, e ela não percebe nada. É difícil para ver os nuances, né, com seus olhos humanos, e a câmera torna para o ponto de vista dele. E aí a gente vê outra frequência de luz brilhando, outra frequência de som. É bem interessante ver o ponto de vista do lobisomem quando ele vai tomando conta. E ele também
aborda outras situações de como ele vai virando esse ser animal, esse ser selvagem, ele passa a não entender mais o ser humano, porque o ouvido dele começa a funcionar em outra frequência, e aí parece que os humanos falando com ele não conseguem entender ele mais, ficando... Parece muito aquele desenho antigo do Charlie Brown, quando a professora falava com eles. Yes, ma'am. We were playing hangman. Então eles perdem esse dom de comunicação. E aí ele vai se desconectando da família e se tornando um perigo para casa. E é nesse tipo de coisa que eu acho que o valor de produção peca. Além de ter pouca coisa acontecendo, o filme foca assim, ó, o grosso do filme é na transformação dele, essa tensão que é bem construída, mas acaba sendo um pouco parado. Pode ficar monótono para algumas pessoas. E o lobisomem em si, a forma física do lobisomem, não impressiona nada. Quando ele está transformado, ele fica muito mais parecido contra aquele cara do Robocop que caiu no lixo tóxico, contra com um lobisomem que você tem na sua mente, no seu imaginário, que você já tem visto em outros filmes. E aí o filme, para concluir, ele tenta trazer um terceiro ato mais cheio de ação. E aí toda a movimentação, a coreografia de ação que o filme traz para o ato final com o lobisomem acaba não convencendo muito, não é muito interessante. E se você tá minimamente ligado, você percebe que o lobisomem não é um perigo tão perigoso assim. Talvez eu não consiga falar isso sem spoilers. A questão é que o ato final do filme não tem o peso que poderia ter. Ele acaba sendo muito mais uma tragédia dramática, ele tem um desfecho bem melancólico. O filme em si, o todo, é bem melancólico. E aí a gente acaba saindo até um pouco mais triste do que assustado dessa experiência. Talvez funcione para algumas pessoas. Para mim, eu senti que faltou algo a mais. Então essa escolha de um tom mais brando, mais voltado à melancolia, aliada a um investimento baixo, acaba transformando esse filme numa experiência que não seja tão memorável assim. Mas se você gosta de filme de horror, eu recentemente assisti e falei sobre Nosferatu, você pode ver aqui no meu canal. Mas se você quer ver um filme de horror que eu realmente recomendo, eu falei esse ano sobre Soria 2. E também tem esse vídeo aqui na central do Play. Te agradeço muito por ter assistido até o final e até o próximo vídeo.